Ok, por onde eu começo? Por onde começar um vídeo sobre uma das coisas mais marcantes que já vi? E aí pessoal, meu nome é Everton, sou ilustrador e concept artist, e hoje, sejam bem-vindos ao HArtCast. E dessa vez, nós destrincharemos e ao mesmo tempo veremos uma fanart de uma das obras mais gays e lindas e marcantes que eu já vi desde Steven Universo. Espero que gostem de magia, representatividade e um pouquinho de esquisitice, pois eu lhes dou as boas-vindas à Casa Coruja. Criada por Dana Terrace, ou como a fandom gosta de chamar, Dana Terraço, e lançado em 2020, também conhecido como o pior ano da minha vida, ao qual eu não falarei nada, pois senão terei flashbacks de guerra, e que agora, na semana passada, foi transmitido seu último episódio, infelizmente. Antes de darmos continuidade a esse vídeo, quero que saiba que esse vídeo é uma genuína carta de amor e despedida dessa obra. Então é claro que obviamente terá spoilers, só que de início vão ser spoilers mais sobre os primeiros 2 ou 3 episódios da primeira temporada. Mas vai chegar uma hora que eu vou ver spoilers pesados sobre as últimas temporadas, inclusive alguns sobre o último episódio. Então, se você não conhece a série, eu recomendo fortemente que você assista para pelo menos a primeira temporada, a partir até um ponto, e depois vá assistir o resto. Ou então, fique, caso você queira saber do porquê que essa obra se tornou tão especial para muitas pessoas. Claro, vai partir só do meu ponto de vista, mas é uma coisa válida a se pensar. E, dados os devidos avisos, vamos de sinopse foda. Ai, que saudade eu tava de fazer isso. The Owl House, ou A Casa Coruja, conta a história da Luz Nocedo, uma garota de 13 anos, levemente excluída e um pouco peculiar. E quando eu digo que ela é peculiar, meu jovem, uma vez eu estou falando do tipo de garota que quando eu vou fazer resumo de um livro para um trabalho de escola, que tem cenas de cobras, ela pega cobras de verdade para mostrar na aula. Ou que faz esculturas de grifos do cabeças de pombo. Eu só espero que a explicação para ela ter isso não seja do estilo hereditário. Quem viu o filme sabe o que eu tô falando. A explicação não é bonita. Não é. Pelo amor de Deus, você explica onde é que você pegou essa bodega. Enfim, vocês sacaram que essa guria não é muito, no sentido mais tradicional da palavra, normal. Por causa disso, ela é compelida a ir num acampamento por meio que conserta o seu comportamento e deixa ela mais aceitável para a maioria das pessoas. Por causa disso, ela até mesmo é compelida a jogar um dos seus livros favoritos, da sua saga favorita, fora. Inclusive, esse livro tem uma importância muito maior do que só a saga favorita dela, que ela se identifica, coisa do tipo. Tem um motivo muito maior do que disso, mas isso eu falarei talvez em outro momento. Quando ela volta para pegar, digamos que nós temos uma pequena surpresa. O livro, literalmente, foi levado por uma coruja que anda. E ela segue atrás da coruja, que né, tá levando o livro favorito dela e tudo, então tipo, beleza. Porém, quando ela vai, ela entra numa porta. Numa porta mágica que leva ela até a loja de uma bruxa milf, chamada Eda, a Mulher Coruja, também conhecida por muitos como sonho de consumo e arquiteta do mau caminho. Ah, e tem o King, que se auto-intitula o Rei dos Demônios. Mas também o rei do meu coração, porque, pelo amor de Deus, que bichinho fofo. Proteja esse menino. A partir daí, ela meio que vive um isekai, porém uma série estadunidense feita pela Disney, que também gosta de chamar essa empresa como Casa do Rato Capitalista, filha da puta, homofóbico do caralho, porque tinha que cancelar uma série tão boa, vai se fuder, desgraçado, nunca vou te perdoar, vai tomar no rabo. Apesar de toda essa premissa meio clichê, principalmente pra quem vê muitos animes, a série acaba por ter uma história e um mundo e personagens tão incríveis, mas falarei isso nas considerações. Ok, aqui começa a minha carta de amor, então pegue seus guarda-chuvas porque o tanto de ovo que eu vou babar dessa série e da criadora não tá escrito. Conheci essa obra no ápice da pandemia. Há pouco tempo eu tinha sido diagnosticado com ansiedade, depois de ter tido meu primeiro ataque de pânico. Tive que sair da faculdade, eram os primeiros passos para meus grandes sonhos se realizarem, daí entre várias outras coisas pessoais. Então, posso garantir, eu não estava na minha melhor forma quando conheci esse desenho. Porém, quando vi o primeiro episódio, o desenho sobre uma garota excluída por gostar de coisas diferentes, é fã de anime e ainda por cima gostava de desenhar, logo no primeiro episódio eu já tive batido uma leve identificação. Eu já tinha ouvido falar nele, já que havia boatos que ele seria o sucessor espiritual de Gravity Falls, a obra intocada das séries animadas, e quando eu vi que esse desenho estava sendo criado pela atual namorada do criador de Gravity Falls, muita gente alimentou esse hype por causa disso, dizendo que poderia tirar as dúvidas que a antiga série deixou no ar, trazer outros personagens e tal. Apesar disso, ter sido o grande fator que me fez querer conhecer a obra de início, eu percebi quão errado esse pensamento é,
pois estava invalidando a história da autora, baseando a minha expectativa na obra de outra pessoa. Parece que já acabou e já fez sua parte na história das animações seriadas. Inclusive farei um vídeo sobre em breve também. Enfim, depois de separar essa minha ideia de jirico da minha cabeça, eu vi toda a magia que essa série incrível tem. O seu primeiro episódio fala sobre união daqueles que não se encaixam, sobre encontrar um lar com aqueles que te apoiam e te entendem, ou pelo menos estão dispostos a tentar te entender. A frase, os esquisitos devem ficar juntos, me fez sentir mais acolhido do que muitas vezes eu não me sentia na minha própria vida. Só aí, a série já tinha me conquistado, ela já tinha a minha atenção. Mas aí, veio o episódio 2, onde todos dizem que ser o momento e que te faz virar oficialmente o fã dessa obra. Nesse episódio, eles meio que criticam essa história de o escolhido da profecia que vai salvar o mundo. Nesse episódio, um demônio charlatão usa dessa inocência da luz e faz ela cair em uma fantasia onde ela vive todos os clichês de uma aventura infanto-juvenil sobre o mundo mágico com profecias do escolhido e piripororó. Ela passa por desafios, faz amigos, guia itens e armas ao mesmo tempo em que ela se sente especial. O que claramente já faria o Loba TV dropar a série ou entrar na TV só pra meter uma você não é especial, sigla coisa idiota. Ou se a luz fosse hétero, ela ainda meteria um homofóbica. Continuando. A luz, quando ela chega no cadeado mágico que só os escolhidos podem erguer e usar, ela descobre que foi tudo uma farsa. Ela foi só uma isca pra atrair a Eda. Mas depois que ela abre mão da fantasia dela pra salvar ela e o King, depois da Eda literalmente comer o demônio, eu não tô pensando em como a Disney não questionou a ideia da Eda meio que fazer o cara de arrasta pra cima e ficar por isso mesmo. Enfim, depois disso, a Eda nos mostra todo esse arquipélago em que eles estão. E nos mostra também que é literalmente o fóssil de Titã. A ilha inteira, todas as ilhas escaldadas são um fóssil de Titã. E após mostrar de um ângulo diferente o mundo nojento, sinistro, estranho, ela dá, mesmo que sem querer, a primeira lição da luz. Se esperar uma profecia para ser especial, morre esperando. E é por isso que você tem que ser escolhido por você mesmo. Talvez para muitos seja só uma frase de autoajuda nada original, mas para mim, essas palavras atingiram o fundo. Ao longo dos anos vimos várias histórias de vários heróis de mundos de fantasia, e são poucas onde você se sente totalmente no lugar do protagonista, pois muitas vezes ele tem algo que o afasta da maioria, seja uma profecia, uma linhagem rara, ou um parentesco distante com alguém importante, que, sejamos sinceros, ninguém tem nada de parecido com isso na vida real. Então falar para as pessoas que tem que ser especiais por elas mesmas e para elas mesmas, pra mim, como nerd apaixonado por fantasia, anime, que não fui o cara mais popular na escola, que teve que se esforçar um pouquinho pra ter amigos, olha, se o eu daquela época ouvisse isso, com certeza se sentiria muito feliz. Porque eu sei que o de agora se sente muito escolhido por si mesmo agora. Disclaimer, a partir daqui teremos bastante spoiler, então se você não conhecia, eu recomendo fortemente que você veja a obra e volte para apreciar com toda a emoção com o texto do que eu direi ao seguir do vídeo e no próximo, porque esse vídeo é só uma parte 1. Como toda boa série de fantasia que se preze, temos que ter um vilão. E meus amigos, o Belos é um ótimo vilão, que de início ele é misterioso, com intenções ocultas, uma presença que de início, para mim pelo menos, ele dava uma ideia muito errada, como se ele fosse um erro. Sempre que eu via ele, eu tinha uma leve vontade de tirar ele, como se ele fosse uma mancha nesse mundo. E olha, eu não podia estar mais certo. Quando a gente vai descobrindo mais sobre o passado dele e sua origem, a gente percebe que ele é narcisista, manipulador, abusivo, cruel, preconceituoso, sem escrúpulos, metódico, mentiroso. Resumindo, o tipo de cara que o HP Lovecraft adoraria bater um papo. Coisas que ele devia estar fazendo no inferno, junto com o Dolores Umbridge e o Valdemara, do Harry Potter. Vai fazer uma grande reunião de irmãos. Tudo filhos da puta. Continuando, de novo. O que mais torna o Belos, pra mim, um vilão bem interessante são 3 fatores. Primeiro, a sua inteligência emocional para manipular a todos ao seu redor, mesmo os que acabaram de conhecer. E segundo, o efeito traumático que ele causa na luz, quando ele esfrega na cara dela que parte do que ele se tornou hoje
veio por culpa dela. E do simples fato de que ele conseguiu manipular ela, pelo simples fato de que ela não o reconheceu. Porque eu tenho certeza que se ela soubesse quem o Philip era na primeira vez que eles se encontraram, dentro da linha do tempo, é claro, ela com certeza teria feito tudo diferente. Mas como não fez, esse pequeno deslize foi a chave para ele traumatizar a protagonista de um jeito inimaginável. E é claro, terceiro, e não menos importante, pelo menos para mim, é o fator mais importante que torna ele um vilão extremamente interessante, é o simples fato de que ele acha que ele tá certo. Apesar de muito da sua ideologia vir da época que ele veio, pra quem não pegou muito bem, ele veio da época da caça às bruxas, aquela de Salem e tudo. E quando ele era criança, ele tinha um irmão chamado Caleb. Um irmão que havia se apaixonado por uma das bruxas das Ilhas Escaldadas na época. Uma mulher chamada Evelyn, que muita gente teoriza inclusive que é uma antepassada da Eda. E quando Belos, ou Philip na época, viu tudo isso, ele os enxergou como um mal a ser detido, movido por seus preconceitos e se colocando como um herói, provavelmente na cabeça dele escolhido por Deus, que irá livrar a terra desse mal, começando pelo seu irmão. E após tirar o direito de ver o filho que ele teria com a bruxa que ele amou, ele se infiltra nesse mundo por praticamente 500 anos, usando os meios mais obscuros e macabros só para se manter vivo, até o momento em que ele iria fazer o inverso da rota pacifista de Undertale com a ilha toda de uma só vez. Tudo isso só para voltar para o nosso mundo como um herói que ele se enxerga. Meus amigos, se isso não é um baita vilão, eu não sei o que é. Confesso que deve ser bem estressante a vida que ele tem. Quer dizer, que ele tinha, né? Não me impressionaria se ele usasse um daqueles brinquedos pra apertar pra aliviar estresse. Ah lá, olha ele usando. Viu só? Tá calmo agora. Enfim, uma das outras coisas que me fez amar a série como um todo foram os seus personagens. Cada personagem, além de terem um charme único de muitos e ser um poço de representatividade, seja por LGBTQIA+, ou por etnia mesmo, como por exemplo a Luz, uma garota bissexual com descendência latina, cuja dá várias cenas ótimas, graças ao fato dela falar espanhol. Mas além de tudo, cada um deles é sobre um tema e suas histórias, são lições sobre como lidar com seus problemas. Alguns exemplos que eu posso dar é a própria Luz, uma pessoa que busca compreensão. Tanto é que esse é o desejo que faz o feijãozinho, o Stilgibin, o palismã dela sair. Mas ao mesmo tempo, ela fala sobre culpa, estresse, pressão e também sobre o luto. Naquele episódio da Luz fala sobre o pai dela, foi o ápice da identificação para mim com ela. Assim como ela também vive sem pai, pelo menos pelo mesmo motivo que ela. Porém, no meu caso eu ainda era bebê e diferente dela, a única coisa que me une a ele não são as minhas lembranças como alguém que viveu com ele por um tempo ou tal, mas sim as histórias daqueles que viveram com ele, onde disseram que ele era uma pessoa ótima, sem falar o tanto de vezes que eu ouvi que eu era parecido com ele, principalmente quando eu deixava minha barba crescer. Naquele episódio, ela revela que ela viu os problemas que a Emmett estava tendo com o pai dela e de como ela queria se sentir mais próxima dele. A Luz sente inveja. E meio que movido por isso e pelo desejo de não pensar sobre o pai dela, pelo menos não e sobre a mãe dela também, e o fato dela estar longe naquele momento, faz ela cometer umas gafes naquele episódio. E essa inveja que ela sentiu é um sentimento que eu já senti várias vezes. E por causa disso a Lu se tornou uma das melhores protagonistas que eu já vi em qualquer série na minha vida inteira. Passando pela melhor amiga dela, vulgo Willow, vulgo também uma das melhores personagens, e não falo isso só porque ela se lembra muito a minha melhor amiga em vários aspectos, mas também pela mensagem que ela passa sobre força, sobre enxergar seu próprio valor, sobre ser mais do que os outros fazem você pensar, sobre não ficar guardando e quando você está se sentindo sobrecarregado ou sofrendo, sobre se provar e ser cada vez maior do que a mentira sobre si que fizeram você acreditar e se enxergar. Ou o Gus, que fala sobre dar valor ao que você é bom, mesmo que pra muitos não seja algo impressionante, ou que só serva só para agradar os olhos, mas com a criatividade certa, você faz coisas incríveis com ela. Ou a Emmett e o Hunter, que mesmo sejam personagens bem diferentes, eles focam em falar sobre pressão familiar, sobre a soberba dos pais,
ou de figuras paternas, sobre manipulação e abuso moral, sobre superar tudo isso através daqueles que lhe dão carinho, amor e acolhimento sincero e saudável. Além de focar muito nas consequências psicológicas que isso tem, os traumas que isso cria, e mostra o quão é necessário que nós enfrentemos aqueles que nos oprimem, que sejam nossos pais ou qualquer outra figura de autoridade em nossas vidas. Mostrar quem nós somos e que desejamos ser, o que queremos ou não fazer, e que, se necessário, talvez, em último caso, cortar os laços. E é claro, nós também temos a Eda, que basicamente é a personagem que mais carrega o título de bruxa, literal, no estilo dela. Ela é inteligente, ela é empoderada, independente, mas ao mesmo tempo ela é amável, protetora, além de carregar uma autoconfiança muito invejável, na minha opinião. Ela também fala sobre conviver com todas as suas partes, as boas e as ruins. E é claro, ela também exala o sentimento mais puro de liberdade. Liberdade para ser o que ela quiser, para fazer o que ela quiser, aprender o que ela quiser, amar quem ela quiser. E eu falei tudo isso, e eu nem falei de todos, e são tantos personagens bons, por mais secundários que eles sejam, todos eles têm uma coisa a acrescentar, seja nos personagens principais do episódio, que o episódio foca, ou sobre o universo em si, e tudo isso funciona de uma maneira esplendorosa e admirável. E é por isso que eu digo que o título desse vídeo, que é a Casa Coruja, é a Casa dos Esquisitos, porque lá, se você não se encaixa no meio que você vive, então você é mais do que bem-vindo. A Casa Coruja foi um desenho mais do que especial pra mim. Eu sei que eu cresci, pelo menos um pouco, junto com cada personagem. Eu ri, chorei, sofri com cada um deles. Aprendi, me apaixonei e odiei o Belos junto com todos eles. Esse desenho acabou se tornando pra mim mais do que só um sucessor espiritual de Gravity Falls. Ele se tornou uma coisa tão única que ele ganhou um espaço especial no pódio do meu coração. E se deve a seus maravilhosos personagens, a sua representatividade com total respeito, seja LGBT ou de uma etnia diferente, aos leves toques de terror, que eu particularmente gosto bastante, mas isso é mais particular meu. E é claro, a forma como ele trata de temas pesados, mas com respeito e um cuidado que não te faz sentir desconforto. Ao contrário, você sente como se estivesse aprendendo a como lidar com isso. Isso tudo só alimenta toda a magia desse mundo, dessa série. Uma história ótima, personagens fantásticos, junto com uma equipe de roteiro e animação claramente tão apaixonados quanto a gente que assiste. São esses fatores que, pra mim, tornam essa obra tão marcante e único. O único defeito, na minha opinião, é que, pra mim, eu sinto que o plot do belo ser humano e tudo já tava um pouco óbvio e tal. Eu sinto que se a série tivesse focado um pouco mais em dar possibilidades falsas, como diria o narrador um Arik Vermelho, uma pista falsa sobre quem ou o que ele é e tudo, e eu sinto que saber que ele é um humano no final das contas seria mais impactante. Mas não é nada que, pra mim, atrapalha um pouco a série. É mais a minha interpretação, mas eu sendo um pouco chato com isso. A série não deixa de ser apaixonante por mim. E gostaria de avisar que esse vídeo vai ter uma parte 2, que estará falando sobre o último episódio, que pra mim foi um show totalmente à parte. Bom, e antes de deixar vocês com o resultado, eu encerro aqui a minha carta de amor e despedida a essa obra maravilhosa. Adeus, Casa Coruja. Adeus, Ilhas Escaldadas. Obrigado por acolher mais um esquisito. Tchau, tchau. Bye! 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 Bye, Mommy Ida! Bye! Okay, everyone. On the count of 3. 1,